Vamos lá, queridos. Como é que tem sido a semana de vocês aí? Vocês puderam exercitar? Nós estamos para você que está nos visitando, nós estamos posso nem chamar de série, né? Digamos, vivendo um momento de passar por todas as... Não reconheci. Bem-vindo. Prazer, hein? Desculpa, tem um ex-barbudo aqui, eu olhei assim e falei, quem é? Não reconheci. E nós estamos vendo assim, Jesus um dia falou que ele era a luz do mundo. E ele realmente é. Mas é interessante que quando ele olhou para as pessoas, naquele sermão que é conhecido como Sermão do Monte, ele olhou para pessoas comuns ali. Pessoas de todos os tipos que estavam ali olhando para ele e falou, vocês são a luz do mundo. E naquele momento ele praticamente delegou, se a gente pode dizer assim, né? Ou seja, ele deu uma comissão para todo homem, mulher, criança que estivesse escutando ali. Como se ele estivesse nos passando uma responsabilidade realmente de sermos luz no mundo que a gente vive, na cidade. E essa série que a gente está seguindo, apareceu ele? Não. Apareceu? Apareceu. Tudo bem. Essa série que a gente está seguindo fala justamente disso. Ou seja, que tipo de características aqueles que precisam e que o Senhor encomendou para ser luz na cidade, luz num lugar que... se você não está muito acostumado com o evangeliquez, eu não quero cair nesse erro. Não é? Mas não sei se você consegue perceber que o mundo que a gente vive não é um mundo muito iluminado em termos de ações, em termos de decisões. A gente sente, de algumas vezes, assim, uma certa escuridão de caráter, de movimento. E o Senhor, isso era diferente no tempo que Jesus estava lá? Infelizmente não, porque é a condição humana, não é? É a condição humana. Nós fomos feitos para sermos perfeitos, nós fomos feitos para ser a imagem e semelhança de Deus. Mas em algum lugar no caminho, a Bíblia diz que foi ali, lógico, está ali personificado em Adão e Eva, né? A turma fala da maçã, mas a Bíblia não fala o que era. Era um fruto que tinha um significado muito grande naquele fruto. Era aquela decisão do homem, em um momento, para falar, olha, é o seguinte, está muito bacana aqui, está muito gostoso, mas eu vou seguir o meu caminho. E esse, na verdade, é o pecado original, é a raiz do pecado. E a partir daí, infelizmente, a gente olha para o mundo, a gente vê guerras, interessante, né? Vê poluição, a gente vê descaso, a gente vê ganância, tantas coisas que a gente vê no mundo. E é fruto desta decisão do homem de querer andar com as próprias pernas, tomar suas próprias decisões. A partir daí, Deus olha e fala, cara, não vai ter jeito. E ele manda seu próprio filho. Deus se fez homem na figura de Jesus. Por isso Jesus veio, habitou entre nós, como homem, e sem pecado. Ele acabou pagando um preço. Na cruz, a gente costuma muitas vezes olhar, né? Os judeus foram muito execrados ao longo do tempo, até tempo de Hitler e tudo mais, por serem os culpados da morte de Jesus. Mas, na verdade, é importante que você saiba disso. Tem um cravinho seu lá na cruz de Jesus. Porque ele não morreu por causa dos judeus malvadões, né, que acusaram ele acabou sendo condenado. Foi o plano de Deus para que todo o nosso pecado, aquele que a gente já cometeu e aquele que a gente ainda vai cometer, fosse pregado junto com ele na cruz e o sangue dele nos purificasse. Amém? E ele, então, convida todo aquele que nele crê, como Filho de Deus, aquele que morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia,
e o aceita, o convida para ser o seu Salvador e o seu Senhor, estamos livres dos nossos pecados. Então, quando Jesus fala, vocês são a luz do mundo, fala, esse mundo que está, a Bíblia chama um mundo que está em trevas, porque é um mundo que são vários, né? Outro dia eu estava falando de ídolos e nós vamos passar por isso, eu estou fazendo um preâmbulo maior do que a mensagem aqui, perdão, mas eu acho importante a gente passar por isso, né? Quando a gente pensa no mundo que a gente está vivendo, é um mundo que cada um é o seu próprio Deus, certo? Como o homem foi feito para ter deuses, adorar, nós tentamos vários, nós vamos passar por isso na mensagem, ok? Mas quando cada um é o seu próprio Deus, e esse é um dos deuses que a gente tem, como seres humanos, a gente aprendeu assim, raiz do pecado, o mundo é a bagunça que é. Tem coisas lindas no mundo? Tem. Deus é misericordioso, é gracioso. Mas a gente vive nisso. O convite de Jesus é, sejam luz nesse mundo, sejam luzes na cidade onde vocês vivem. Amém? Esse é o convite. E esses discípulos, esses que são luz na cidade, têm pelo menos 5 coisas que seriam boas. A gente já passou pelo desenvolve, tem uma intimidade com Deus, desenvolve, demonstram fruto do Espírito, amor, paz, longanimidade, toda aquela lista que está lá em Gálatas. Usam seus dons que Deus nos dá para o reino, para ser luz, e contam suas histórias de graça, porque eu não sei quanto você, mas eu cheguei na fé porque um amigo, ele não fez uma pregação para mim, mas tudo o que ele contava era um mundo que eu não conhecia, né? Era um mundo diferente, era um mundo de paz, um mundo de vitória, e o meu não era assim. O meu era um mundo triste, era um mundo de trevas. Lógico, eu não tinha essa consciência, eu não podia falar, né? Eu não conseguia, não tinha essa consciência, mas várias coisas que vocês que estão aqui me seguindo há muito tempo, já falei tanta coisa que eu fiz, as histórias da graça de Deus agindo na minha vida. O que Ele já fez na sua vida que você pode contar? E o que isso te gera? Eu queria trazer uma passagem muito conhecida, que dentro dessa 6ª mensagem que a gente está fazendo nesta minissérie, né, Histórias de Graça, que está lá em Atos 17, em defesa da nossa fé. Uma passagem, a gente viu a semana passada o que aconteceu com Pedro, né, quando ele cura aquele aleijado, e foi muito legal tudo o que aconteceu. E essa parte que a gente acabou de cantar termina ali com o povo junto, ou seja, Pedro e João foram presos. Quando eles saíram dele, eles tinham para onde ir? Eles tinham uma igreja, eles tinham uma casa, eles tinham irmãos ali, amigos, onde eles podiam chegar e compartilhar. E aqueles irmãos oraram junto, e aquilo mudou a história do mundo. E eu diria que o Evangelho chegou até nós, pelo que aconteceu naquele momento ali. Paulo é uma vítima desse processo. Paulo foi alcançado por Jesus, e aqui ele está agindo como luz numa cidade, que a gente vai ver que não era uma cidade tão iluminada, embora fosse a cidade da cultura. Atos 17, nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 13, conta para a gente assim: quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. A gente não vai voltar aqui, só para dar o contexto. Paulo saiu, né? O Paulo que perseguia judeus e tudo mais, cristãos, quando ele tem aquele encontro com Jesus na estrada de Damasco, ele entendeu e começou a ser um grande evangelista para os gentios. Nós somos gentios, sabia? Ou seja, não judeus, né? Para os povos não judeus. E ele foi, essa era a missão dele, e ele fazia isso de uma forma muito bacana e eficiente. Deus usou muito ele. Então, onde ele ia primeiro para os judeus. E alguns se convertiam, alguns entendiam que Jesus era o Messias que eles esperavam, que todo o Velho Testamento falava de Jesus, né? Mas eles não entendiam assim. E a partir então os que entendiam e criam que Jesus era o Messias, aderiam ao processo. Mas os que não,
ficavam doidos, possuídos, né? E iam atrás de Paulo, e isso que estava acontecendo. Paulo foi escorraçado de Tessalônica, foram atrás dele em Bereia, e aí ele acaba, vocês vão ver aqui, ele acaba em Atenas meio fugindo. Versículo 15 fala assim: os homens que foram com Paulo e levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros. Algumas Bíblias falam deuses estranhos, né? Pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Amém? Vamos pedir para que Deus nos acompanhe nessa reflexão. Pai Santo, te entregamos esse momento. Nosso coração é teu, esse momento é teu. Espírito Santo, tenha liberdade no nosso meio. Abre mentes, abre corações, Senhor. Não sejam as minhas palavras, mas aquilo que tu queres. Que o efeito chegue e cumpra o efeito que o Senhor já planejou. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós temos aqui 4 pontos. E o primeiro é: o que impactou Paulo? Por que ele ficou profundamente indignado? Voltando aqui um pouquinho, no versículo 16, fala: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado, né? E aí a gente vê por quê. Porque ele olhou e a cidade estava cheia de ídolos. Interessante, tem alguns historiadores, né, da época que falam que tinha mais de 30 mil monumentos de ídolos em Atenas, né? Um outro daqueles filósofos críticos, né, que existiam na época, uma vez ele apareceu em Atenas com uma lanterna, andando nas ruas, e falou: que nem chamaram Paulo aqui de tagarela, o que é esse louco andando com esse vagalume? Ele falou, com essa lanterna, ele falou: olha, eu estou andando aqui para ver se eu encontro algum homem, porque eu só encontro deuses nessa cidade, né? Então tinha tantos deuses, que Paulo ficou realmente indignado, né? No coração dele, ele falou: poxa, ainda mais um judeu messiânico, a gente pode dizer, né, como se chama hoje, um judeu cristão convertido, e ele sempre um Deus único. De onde saem tantos deuses, né? Interessante pensar que no coração da gente, eu já falei isso um pouco no começo, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, ok? Tudo bem? O que acontece no nosso coração, no nosso chip original, no nosso software? Existe um espaço que chama o espaço de Deus. Aquele espaço, aquele senso da divindade. Por mais que você fale: eu sou ateu, eu sou ateia, eu não creio, mas no fundo do seu coração existe um espaço para alguma coisa. Você fala: não é possível que seja só isso, né? Só material. Por isso as pessoas acabam buscando em outras coisas, né? Acabam buscando em alguns ídolos, alguns santinhos, vamos chamar assim, né? Tem várias coisas. Eu lembro uma época que eu trabalhei no México, e aí a gente teve lá um dos seminários, e eles têm muitas coisas de pedra ônix, né? Aquelas coisas lá, e aí eu lembro que até por ignorância e também por uma questão, foi um presente que eu dei, eu trouxe, até um dia que eu senti tão incomodado com aquilo, que eu usava como peso de papel em casa, eu me dei. Era uma cabeça, mas no fundo era um deus, né? Méxica, né? Um deus daqueles tipos que tem, astecas, tudo mais, tantos outros deuses. Mas são deuses que o homem faz. Sabe qual é o problema? Por que o homem busca tantas coisas? Porque, no fundo, tem alguma coisa a ser preenchida, alguma satisfação não alcançada. Interessante que na década de 1830, vão-se alguns anos, né? Existia se fosse hoje, ele deveria falar em algumas das TVs aqui, né? Devia estar na CNN, sei lá o quê. Era um crítico da sociedade,
E esse Alexis Tocqueville, não sei se eu falo bem ou não, o nome dele, e ele fez uma crítica, vamos falar assim, ele lançou uma publicação conhecida como Observações sobre a América. Como americano, e ele falava da América. E é interessante isso que ele põe lá. Ele fala assim, há uma estranha melancolia a assombrar os americanos. Isso, entre parênteses aqui, no momento que os Estados Unidos estavam bombando em termos de prosperidade, todo mundo ganha dinheiro, um negócio, um país próspero. Né? Então, era para o povo ser feliz. E essa é a percepção olhando para as pessoas. Há uma estranha melancolia a assombrar os americanos. Eles acreditavam que a prosperidade poderia saciar-lhes o anseio por felicidade. Mas era uma esperança ilusória, porque as alegrias imperfeitas desse mundo jamais satisfarão o coração humano. Essa estranha melancolia se manifesta de diversas maneiras, mas sempre leva ao mesmo desespero de não encontrar o que se busca. Interessante. Tem um livro que eu até ia trazer, acabei esquecendo, o Tim Keller, não é? Alguns conhecem, ele fez um livro chamado Deuses Falsos. É um livro muito interessante. E ele fala que a definição de idolatria é edificar toda a sua vida com base em uma dessas alegrias imperfeitas aqui que o Tocqueville comenta, né? Mencionadas por Tocqueville. Imagina aquela moça que tem uma fobia por ser bonita, por não ter nenhuma marca, parece uma ruguinha, já vai preencher, já vai fazer tudo tal, e aí, tadinhas, né, vão crescendo, aí de repente você vê assim, aquela cara parece uma bexiga. Né? Desculpa, é o que eu vejo. Como idoso já, eu olho para algumas moças, e aí de repente você fica sem um tempo, vê, aí você vai ver, nossa, era tão bonita essa moça. Sabe que de vez em quando algumas marcas do tempo deixam vocês mais bonitas? É tão lindo quando a gente vê uma artista de cinema, a gente vai assistir um filme e tem umas delas, das mais antigas, que já são maduras, e você vê as marcas do tempo. Mas elas continuam bonitas. Não é? E você vê outras que parecem uma bexiga, que perderam a beleza. A beleza ficou em algum lugar, porque a bexiga ficou mais torta aqui, o nariz, não sei o quê. Desculpa, gente, é a minha percepção, tá? É da forma que eu vejo isso, né? Mas isso se torna um Deus para algumas pessoas, né? Será que nós podemos citar como ídolos nos nossos dias deuses da beleza, portanto, da jovialidade, eu acho que esse é mais pesado, do poder, do dinheiro, das realizações, só para não ir tão longe, ok? São as coisas que a gente vê. Como Paulo, então, reagiu? Antes de falar como Paulo reagiu, eu queria... Vocês conseguem perceber? Assim, Paulo, tocado por esse Deus que nos fez, o Deus Todo-Poderoso, nos fez perfeitos. Eu não sou perfeito, porque se eu fosse... Eu brinco tanto com o meu nariz, né, que vocês já estão até cansados. Mas, por exemplo, eu olho no espelho, eu vejo a perfeição, o nariz perfeito, belo. Grande um pouquinho, mas digamos... Mas tudo bem. Quando eu tinha meus 12 anos, eu chorava, porque os moleques me chamavam de Najib, tinha uma propaganda lá que tinha um cara bem narigudo, e eu era o Najib da escola, né? Então, já chorei por isso, por incrível que pareça, né? Mas hoje eu brinco, né? Mas a gente tem dessas coisas. Então, Paulo, sabendo desse Deus, ele olha para uma cidade que cultua tantos deuses, desse Deus da sabedoria. O templo da sabedoria, Atenas, já era nesse momento, sob o Império Romano, já tinha perdido seus momentos de glória, que tinha acontecido 200, 300 anos atrás. Mas ainda era o berço da cultura. Falava que Roma, nesse tempo, era o centro do poder, mas o centro cultural, que a alma da Europa, nesse momento, do mundo da época, era Atenas. E era cheia de ídolos. Era cheia de ídolos. Isso que Paulo vê. Será que a gente também se dói um pouquinho por isso? Né? Quais eram as alternativas possíveis de Paulo, então, vendo aquilo? Ele podia deixar para lá, ignorar, omitindo-se. A gente fez uma viagem a última viagem realmente boa que a gente fez. A gente foi num lugar mais moderno, né, mas que tem ainda um pouco
dessa coisa, dos ídolos, das estátuas, tudo mais, e a gente tira com o coração um pouco dividido. Ah, que linda estátua! Realmente, são estátuas maravilhosas, né? Mas você percebe a idolatria por trás de cada estátua daquela, né? Paulo, então, ele podia reagir deixando para lá, só tirando foto, certo? Ele podia querer brigar, como a gente vê de vez em quando alguns crentes, totalmente equivocados, brigando para cima e para baixo. Isso é do diabo, não sei o quê. Não é assim que a gente vai conseguir mudar nada. Era também uma possibilidade, né? E outra coisa que ele podia era tentar influenciar os que ele pudesse, com as armas que ele tinha, contando com a sabedoria do alto, através do Espírito Santo, e foi o que ele fez, né? O que Paulo fez, então? Versículo 17 fala: por isso discutia na sinagoga com os judeus e gregos temente a Deus. Ele chegava lá e falava: cara, vocês sabem, vocês conhecem o Deus Todo-Poderoso. Vocês vivem nessa cidade e está tudo bem aí dentro de casa, aí bonitinho, fechadinho. Vocês entram na sinagoga, tranca a porta e acabou. O mundo lá fora, eu acho que foi isso que Paulo foi fazer quando ele entrava na sinagoga, além de provar, mostrar pelo Antigo Testamento que Jesus era o Messias que eles esperavam, né? Mas, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ele se encontravam. O termo no grego aqui não é tanto de discutir, mas de dialogar, né? Ele dialogava com as pessoas, tentando influenciar aqueles que ele podia. Tá? E aí que aparecem, então, aquelas figuras lá, dois filósofos, né? Alguns filósofos, epicureus, estoicos. Não quero gastar muito tempo com isso, mas só para você saber que tipo de coisa estava ali, o que era naquela sociedade o que reinava. Os epicureus, por exemplo, né? Eles entendiam que os deuses eram os deuses, né? Não o Deus. Né? Os deuses eram inacessíveis, estavam lá no Olimpo, sei lá, né? Ou seja, estavam fora do contato humano. Tá? Em consequência disso, eles não viam propósito absoluto na vida. Por isso, eles valorizavam o quê? A felicidade e o prazer. Para eles, como ausência, e isso para eles era ausência de dor. Eles não queriam dor, certo? Então buscavam o prazer. Eles não defendiam a sensualidade, por exemplo, como no mundo moderno, mas sim os prazeres que a sensualidade oferecia. Então era aquele: deixa a vida me levar, vida leva eu e vou. Esses eram os epicureus, tá? Os outros, os estoicos, eram diferentes. Eles eram seguidores de um cara que chamava Zenão, também uns 300 anos antes, né? E eles eram panteístas. Já viu isso aqui? Algumas religiões que tem hoje no mundo, né? Que Deus está em tudo, né? Criam que Deus está no todo, Deus é a alma do mundo, a razão absoluta. Portanto, algo que ninguém poderia se relacionar. Ambos, né? Falavam, então, para os gregos, não dava para se relacionar com Deus. Tá? Então, a lógica e a razão eram seus grandes alvos. E as emoções eram irrelevantes, se não prejudiciais. O autocontrole, a moral e o dever eram suas principais virtudes. Por isso que até hoje se vê falando de estoico, né? Aquela pessoa que gosta de sofrer, aguenta tudo, firme. Então, fala que ele é um estoico, né? Então, esses caras que estavam ali, e eles olham para aquilo que Paulo falava de Jesus e da ressurreição como coisa de tagarela. Coisa assim, tagarela é um termo que fala dos passarinhos que ficam, que nem um pardalzinho, que pega aqui uma sementinha aqui, não sei o quê, leva para lá e fica distribuindo, sem se aprofundar, né? É isso que significa. Então eles falam, outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, deuses outros. Alguns achavam, até como Paulo falava de Jesus e da ressurreição é anastasis, né, no grego. Então, é como se fosse um casal de deuses diferentes que Paulo estava ali falando, né? Mas isso teve consequência. Paulo conseguiu um efeito ali, né? No versículo 19 fala, então o levaram à reunião do Areópago, ou seja, espera um pouquinho, vem cá, cara, vem aqui explicar direito o que é isso que você está falando. Onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. E uma das coisas que para eles era muito estranha era a ressurreição, né? A ressurreição das pessoas. Ressurreição não das almas, ressurreição com corpo e alma, né? Isso é o diferencial do cristianismo, vamos falar assim. Então, o que Paulo escolheu dizer? E aqui, então, vale a pena só a gente fazer uma coisa rápida.
Quando Paulo ia nas sinagogas, era fácil, por mais que ele tivesse brigado, por mais que tenham sido contra ele, era fácil por quê? Porque ele tinha a palavra, ele tinha o Velho Testamento, e ele falava, olha, aqui Isaías falou, olha aqui não sei o quê, e olha, esse daqui é o Cristo, esse é Jesus, Jesus é o Cristo, né? Então esse era o que ele fazia em todas as sinagogas. Sempre ele ia primeiro nas sinagogas, porque ali ele conseguiria adeptos mais facilmente do que naqueles que ele precisava partir do zero. Então, aqui é diferente, porque esse pessoal não sabia nada. Ele não podia citar nenhum livro, falar de Isaías, dos profetas, não ia adiantar, ok? Então, ele tinha que falar para esse público de uma maneira que eles o ouvissem, que abrisse a porta para falar. E é isso que ele vai fazer. Versículo 22, então, vai mostrar como Paulo abordou essa turma. Ele chega lá e fala, então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Eu passei batido aqui, não falei, mas o Areópago era como se fosse, a gente vê muitas vezes na Bíblia, falando do Sinédrio, né? Que era o conselho dos judeus, onde tinha lá os mais ilustres que se reuniam para definir as coisas importantes, tudo mais, já sem poder, entre aspas, político, né? Mesma coisa aqui. Aqui não era Areópago, e era uma coisa interessante, visto de uma cultura culta, né? Era um lugar, se você olhar no Google, no YouTube, você vai achar coisas. Tem até um videozinho curto do Rodrigo Silva, bem bacana, mostrando isso daqui. Era como se fosse um platô, não era um prédio, né? Era um platô, da onde então, lá em cima estava a Acrópole, né? O grande monumento lá, certo? Mas no meio do caminho, de lá de cima, você olhava, via toda a cidade. Até hoje dá para ver, lógico, a nova Atenas, né? Mas você vê é muito bonito de você ver. Então é nesse ambiente aqui que Paulo olha, era fácil, né? Talvez ele fale, estou vendo que vocês são muito religiosos. Devia dar para ver um monte de monumentos, de estátuas ali a deuses, né? Mostrando dali de cima mesmo. Então, com isso ele está abrindo a porta. E é legal a gente pensar nisso, né? Será que nas vezes que a gente tenta falar com as pessoas, a gente está abrindo portas também? Ou a gente está fechando já, dando uma sapatada na porta, né? O que você está fazendo errado, né? Deus não gosta, tal. Precisamos pensar como fazer. Paulo ali, então, ele chega. E eles realmente eram. Eu não quero me repetir, eu já falei disso. É o senso que está dentro de cada um de nós, o senso de Deus. Você pode não entender, você pode buscar isso numa pirâmide, você pode buscar isso em Buda, você pode buscar isso em outros locais, outros tipos de divindade, no materialismo, coisas assim, mas está dentro de nós, alguma coisa dessa transcendência. Tá? Então, todos nós sempre soubemos que a vida não se resumia no que é material. Algo escapa dessa materialidade e, por isso, eles acabavam buscando isso em tantos locais. Então, Paulo apela para a existência dessa consciência universal de Deus, né? E é isso que ele está fazendo. E ele segue dizendo, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com a inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Ou seja, existia lá, tem várias histórias, né? Que uma vez um cretense foi lá, teve uma grande... uma praga, né? Uma coisa que devastou quase todo Atenas, e aí chamaram um homem, ele faz lá, pega umas ovelhas e lança as ovelhas, e para ver que Deus, porque na cabeça deles, do idólatra, fala, tem algum Deus que está bravo com a gente, e por isso que ele está mandando tantas pragas para a gente, por isso está morrendo tanta gente. Então nós precisamos oferecer um sacrifício para esse Deus. Mas qual era o Deus? Se eles tinham milhares de deuses, não dava para saber. Então, até que esse cara acabou fazendo lá fez umas ovelhas, largou as ovelhas lá talvez até no próprio Areópago, e fez com que as ovelhas fossem falar, onde essas ovelhas pararem, ali será o Deus que elas param. E elas pararam num lugar onde não tinha nada, né?
Então eles fizeram um monumento ao Deus desconhecido, fizeram lá um sacrifício, e aí por isso existia realmente pelo menos um monumento com essa inscrição. E Paulo, então, pega esse gancho, ao Deus desconhecido, e falou: se você não conhece, eu conheço. E é isso que ele pegou. Então o que Paulo afirma? Ele afirma aqui, primeira coisa, que Deus é o Criador e Senhor do universo. Versículo 24 fala assim: o que Deus fez o mundo e o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Interessante, Deus é o Criador, Ele fez tudo. Eu não sei o que você tem, talvez, na sua concepção, a gente vê tanta coisa, né? Teoria da evolução. Então, existe hoje uma coisa que ninguém consegue provar, mas parece que virou inconsciente coletivo, que o mundo surgiu do acaso, né? Alguma coisa do nada se formou tudo, né? Mas a gente vê isso muitas vezes até dentro da igreja, porque é o que escuta na escola e a gente não trabalha esses temas com tanta profundidade, né? Mas Deus criou tudo. É um desenho inteligente, né? Tem, inclusive, coisas muito interessantes disso, se você quiser procurar, né? Então, fez tudo e tudo o que nele há. E é o Senhor do céu e da terra. Poxa, mas se Deus, é assim, por que existe o mal? Essa é uma grande discussão que não cabe aqui nesse momento, senão a gente não vai poder almoçar, a gente vai cear, né? Mas saiba que o mal existe, não talvez pelo homem, mas por alguém que pecou primeiro, né? Antes do próprio homem, mas que induziu o homem a pecar. Certo? Essas coisas, mas não vamos nos aprofundar nisso. Mas Ele é o Senhor de tudo. Deus, nada do que está acontecendo, a gente pode ficar desesperado de vez em quando, e eu já fiquei, muitas vezes, confesso, né? Por coisas que eu acho que são erradas e tudo mais, a gente se desespera de vez em quando, mas a gente tem que saber que Deus é Deus. Nada escapa do controle dele. E Paulo está falando isso. E aí, né, só dando a ênfase aqui, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Assim como os judeus pensavam que o templo era o grande lugar de Deus, e Jesus foi e falou: em 3 dias está fora, Jesus não estava falando daquilo, mas nos anos 70, os romanos acabaram com aquele templo. E Deus acabou? Acabaram com Deus? Deus já tinha abandonado aquele lugar há muito tempo, né? Então, todos aqueles monumentos, os santinhos, as coisas, Deus não está ali. E Paulo, então, está trabalhando isso, né? Uma igreja, por exemplo, como essa, ela é válida como lugar de inspiração, para que a gente possa estar na presença de Deus. Mas sabemos que nenhum templo, por mais sagrado, mais bonito que seja, ele contém Deus. De vez em quando a gente faz uma visita para a Europa, para aquelas cidades históricas, a gente já tem algumas igrejas, são fabulosas, né? Você sente até como eu vou explicar, né? A gente pode até falar da presença, não sei, mas é assim uma coisa muito sagrado, né? Um lugar que você sente uma coisa, inspira para você buscar Deus. Isso acontece. Mas Deus não está contido em nenhum desses lugares, ok? Por isso que a gente, no começo do culto, a gente fala: Senhor, vem estar conosco. Onde 2 ou 3, a palavra fala, ali estarei com vocês. O Espírito Santo, com certeza, está aqui conosco, amém? E trabalhando na mente de cada um de nós. Então, Deus não pode ser enquadrado, confinado. Deus, então, é uma pessoa, e Ele é Espírito, por isso Ele não vai ficar preso em nenhum lugar. Paulo, então, continua. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos vida, o fôlego e as demais coisas. Ou seja, a vida foi dada por Deus. Você tem agradecido a Deus? Uma das coisas, eu já lembro uma vez de ter citado isso, né, que diz que uma coisa mais triste para um ateu é ele passar por uma coisa muito grandiosa, assim, uma grande satisfação, e aí ele tem aquela alegria e ele não tem para quem agradecer, né? Aí, de repente, abre um parênteses e fala: Deus, se o Senhor existe, eu lhe agradeço. Amém? O que mais ele afirma? Ele afirma que Deus criou o ser humano com inteligência e propósito. O texto segue no versículo 26, dizendo: de um só, ele fez todos os povos,
para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Então, toda a vida tem origem nele. E a Bíblia fala de Adão e Eva, e muitos tentam olhar para aquilo, e dá para entender, né? É mais fácil falar, isso é um conto, né? É uma figuração daquilo que aconteceu. Tá? Mas é interessante, eu já mostrei isso uma vez, mas eu vou me repetir aqui, se você, no entendimento que talvez vários de vocês não tenham visto. Eu mostrei uma vez uma pesquisa que foi feita por essa doutora, Rebecca Kahn. Ela fez essa pesquisa em 1987 e isso foi publicado na revista Nature, que é uma revista aí, científica renomada, né? Tá? E o que ela fez? Ela divulgou que ela realizou com a equipe dela uma análise sobre o DNA mitocondrial. Ou seja, o mitocôndria é uma parte do DNA que todos têm, mas que só a mulher transmite para os seus filhos, né? Então, quando você analisa o DNA mitocondrial, você consegue saber a origem daquela família e tal. Então, o que ela fez? Eles pegaram mulheres coletadas de 147 origens ancestrais diferentes, envolvendo 5 populações geográficas do planeta, que abarcariam todas as etnias existentes. Como se fosse assim, se teve uma origem, ela conseguiu ter tudo ali representado naquele grupo estatístico. E ela analisou o DNA mitocondrial, porque isso pode, né, esse DNA se mantém mesmo nos corpos e tudo mais, como se fala? Está me fugindo a palavra. Defunto, não é defunto, né? Mas esqueci a palavra. Mas você entendeu, né? Ou seja, mesmo passado muitos anos, séculos, você consegue ainda analisar o DNA pela mitocôndria, tá? Essas mulheres. E a conclusão foi surpreendente, o que chamam de Eva mitocondrial, que diz que todas essas mulheres, essas 147 mulheres das etnias, quando vai ver o DNA, todas elas têm o mesmo DNA, têm a mesma origem. Deixa eu só ver aqui que eu tinha acabado de escrever aqui, né? Então, a conclusão foi: todas as mulheres analisadas descendem de um único ancestral materno. E esse ancestral acabou sendo apelidado, né, como Eva mitocondrial, por isso que está aí. Tá? Isso referendo um pouco Gênesis 3:20, quando diz: Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. A gente costuma olhar isso aqui como historinha, mas parece que a ciência, o tempo vai passando e a ciência vai comprovando o que a Bíblia já alegava. E com certeza Moisés, que é tido como o autor, né, aquele que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, portanto Gênesis, com certeza ele era um homem culto, porque ele estudou como os egípcios e tudo mais, ele foi criado como um egípcio, mas ele com certeza não tinha gabarito para poder dizer essas coisas, ok? Foi então mão de Deus ali falando, tá? E então é isso, o homem é criado por Deus, portanto é um homem inteligente e por um propósito. O versículo 27 fala: Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando na escuridão, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Quantas vezes a gente não fica buscando alguma coisa que nos dê satisfação? Um carro novo, um emprego novo, um parceiro novo, a ginástica the ultimate gym, né? Ou seja, a ginástica definitiva, o regime definitivo. Essa daí eu estou buscando, viu, gente? Eu estou precisando. A gente fica buscando coisas, tateando no escuro, para ver o que nos vai dar satisfação. No YouTube, no Instagram, no X, escuta tanta coisa, a cabeça da gente fica maluca, e a tal da felicidade, e a tal da paz, e a tal da satisfação. Então, Paulo, olhando para aquelas pessoas ali,
Como talvez Deus olhe para nós hoje aqui e fale: o que você está buscando? Mas, como ele diz, Deus não está longe de você hoje. Ele está bem perto, ao alcance da sua mão. E eu acho que foi esse o conceito que Paulo estava falando ali. Ele segue dizendo: pois nele, nesse Deus único, Criador, vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência deles. Todos nós fomos criados à imagem dele. Okay? E Paulo está citando aqui alguns filósofos, ele cita Epimênides, Arato, mas não importa para nós. O que importa é o que está escrito. Tá? Ele cita esses caras. Mas Deus, então, é o Criador de todos os homens, feitos à sua imagem e semelhança. Mas Ele é Pai de alguns de nós, por adoção, quando a gente convida Ele para ser o nosso Salvador. Amém? O texto segue dizendo: assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. Parece uma incoerência, né? Um Deus tão grande, mesmo para aqueles epicureus, aqueles homens lá que tinham, né, pensavam, os estoicos, né, que eram panteístas, que Deus está em tudo, e aí criavam uma escultura desse tamanho aqui, gasta, paga caro, e aí põe isso lá no móvel lá de casa, na cômoda, e todo dia faz uma oração para aquela coisa que o próprio homem criou. É isso que Paulo está falando. Esse é o problema da idolatria, né? Quando a gente deveria estar cultuando o próprio Deus, amém? É isso que está aqui. Ele ainda afirma uma última coisa aqui: Deus julgará o mundo, e o tempo de tolerância para com a ignorância já terminou. Né? Ele fala assim: no passado Deus não levou em conta essa ignorância dos homens, buscando deuses em qualquer lugar. Mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Interessante que essa palavra arrependa-se não é uma palavra que está na moda na nossa sociedade, não é? Porque você só se arrepende quando você realiza, quando você se dá conta de que você errou, ou que você está errado, não é? Senão você vai se arrepender do quê? E a nossa sociedade nos leva até as terapias, vamos falar assim, por favor, não me entenda mal aqui. O que você vai no terapeuta que ele vai falar: não, você está certo, não, você é assim, tem que fazer as coisas para que dá tudo bem para você e tal, né? Que também é se você parar para pensar, e mais uma vez, fazendo aqui a minha máxima vênia, né? Não estou indo contra os terapeutas, mas de vez em quando você busca o terapeuta, por quê? Porque essa felicidade que você está buscando, tateando, não chega. E de repente o terapeuta vai te abrir a porta da felicidade, né? A gente precisa ver bem os nossos motivos quando faz as coisas, tá? E é isso que Paulo está falando. Mas vai chegar o dia que isso vai passar, né? E já chegou, porque Jesus já veio. É interessante que, por isso que ele fala: mas agora ele ordena a todos em todo lugar que se arrependam. Eu vou trazer duas passagens bem curtas aqui de Isaías, que trazem justamente esse conceito. Isaías 45, 22 fala assim: voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Ele fala: para de olhar por aí. Aonde? No YouTube, aonde? Vou buscando num guru, na rua, na felicidade, no trabalho. Aonde está essa satisfação, dessa insatisfação que eu sinto? Aonde? Não é? Fala: olhem para mim, volte-se para mim e sejam salvos, todos vocês, pois eu sou Deus e não há outro lugar onde você possa buscar. E 10 capítulos para frente ele diz assim: busquem o Senhor enquanto se pode achar, ou busque se pode achá-lo, aqui na NVI. Clamem por ele enquanto está perto. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará
de bom grado. É interessante essa graça de Deus, né? Falando da graça, Deus está pronto. Basta que a gente fale, olha, eu errei. Eu tentei andar sem o Senhor. Eu quero acertar. Eu quero uma ponte. E Deus está pronto para isso. Aí, mas você pode perguntar, mas por que eu preciso me arrepender? Né? O versículo 31 fala, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Ou seja, todos nós vamos comparecer diante de Deus. Diante do juízo. Como você tem se preparado para isso? Como você encara isso? Não vai escapar ninguém. A gente pode falar, mas eu não quero pensar nisso. Tudo bem, põe a cabeça embaixo do travesseiro. Mas isso é inexorável, vai acontecer. Não é? Então, Paulo está falando aqui, gente, né? Como vocês vão fazer? E aí ele traz Jesus. Eu acho que aqui ele ia começar a falar mais especificamente, são as más notícias, ele ia começar a falar as boas notícias. Mas ele fala, Deus mostra a todos, ressuscitando dentre os mortos. E aí, ou seja, já não há mais, portanto, espaço para a alegação de ignorância. O plano está exposto e o caminho para a salvação aberto. A partir desse ponto, é uma escolha pessoal. Isso nos leva, portanto, ao último ponto aqui que eu queria. Mas é interessante que isso vai ser o gancho que eles encontraram na conversa de Paulo para frear Paulo. Então, o último ponto aqui é as escolhas ao nosso alcance. Vamos começar pelas escolhas dos atenienses, as escolhas que eles tiveram ali, que o texto nos mostra. Tá? Versículo 32 fala assim, quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Zombaram, esse tagarela. Não, ele veio aqui, falou, não adiantou nada, né? Tá bom. Outros, um pouquinho mais políticos talvez, não zombaram, mas também deram de ombros, porque falaram, a esse respeito o ouviremos outra vez, né? Ou ouviremos em outra oportunidade, ou em outra ocasião. Ou seja, não, para hoje, já escutei demais, chega. E a verdade, né? Já falou demais, aperta a tecla stop aí, chega, né? Tudo bem. Não sei se você está pensando assim, já estou acabando. Né? Ok? Mas também é uma saída. E o que acontece? Naquele momento, Paulo se retira. Ele fala, olha, eu preguei, eu expliquei, eu dei o caminho, eu mostrei o plano. Agora é com vocês. Mas, graças a Deus, o versículo 34 diz, alguns homens juntaram-se a ele e creram. E entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Fico pensando por que o Lucas quis citar esses nomes. Talvez porque, como Lucas estava escrevendo para o digníssimo Teófilo, que a gente não sabe direito quem é, provavelmente uma pessoa que tinha, com certeza tinha encomendado o trabalho de pesquisa que Lucas estava fazendo, quando ele escreve o Evangelho de Lucas e depois o livro de Atos. Talvez Teófilo conhecesse algumas dessas pessoas, porque esse Dionísio era uma pessoa importante, era um dos membros lá do Sinédrio, por exemplo, de Israel, ele era aqui do Areópago, né? Mas talvez ele deixe como pessoas que estavam lá, pessoas que poderiam ser reconhecidas, que o Teófilo poderia ir lá checar, para falar, olha, você se converteu? Conta para mim qual foi a sua experiência. Conte a sua história de graça para mim aqui. Né? Talvez isso, por isso Lucas pôs. Então, essas foram as 3 escolhas deles. Mas quais são as escolhas ao nosso alcance? Ao nosso alcance, para a gente terminar. Né? A primeira delas é que nem eles, nada muda. A gente pode zombar, né? Falar, de novo. Toda vez que eu vou lá na igreja, eu escuto as mesmas coisas. Essa pode ser uma saída. A outra é deixar para depois. O único problema com deixar para depois é que, infelizmente, a gente não sabe, a gente não tem o controle do nosso relógio, né, biológico. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Alguns de nós vão bem velhinhos embora, outros vão antes. Essa semana a gente teve notícias de, pelo menos, um muito querido pastor nosso, né, graças a Deus está firme, mas que teve está com câncer, uma coisa que a gente não esperava. A vida da gente é assim. Então, quanto tempo nós temos
Vou deixar para pensar depois. E o terceiro é crer. É crer. Falar, Senhor, eu creio que Jesus veio por isso mesmo, para pagar pelos meus pecados. E eu abro o meu coração para Ti. Amém? Quase que como uma quarta coisa aqui, eu queria pôr uma coisa para aqueles que já creram e já se decidiram. Então, o que Deus nos chama? Para testemunhar. Como Paulo fez ali, mas Paulo era Paulo, mas você, na sua família, no seu bairro, no seu trabalho, na sua casa, muitas vezes, você é chamado a testemunhar. Você não é um bebê, uma criança, não mais, para ser a vida inteira levada de colo. Se Deus tocou seu coração, tome uma atitude e, a partir daí, passe também a testemunhar e crer. Amém? Em defesa da fé, eu queria terminar, então, com duas colocações e algumas perguntas. A primeira delas é essa: Jesus veio ao mundo como homem, morreu na cruz e ressuscitou para fazer com que cada homem, mulher e criança tenham a oportunidade de se reconciliar com Deus. Amém? Podemos ler junto isso? Não é tão grande, né? Jesus veio ao mundo como homem, morreu na cruz e ressuscitou para fazer com que cada homem, mulher e criança tenha uma oportunidade de se reconciliar, né? Perdão, ali um R escapou ali, eu não percebi, né? De se reconciliar com Deus. Amém? Ok? A pergunta que eu faço a você é: o que pode impedir você de dar esse passo hoje? De abrir o seu coração para Deus entrar? Eu deixo essa pergunta para você. Eu não gosto muito de ter os pastores que pegam pesado nisso. Tem que ser hoje, que amanhã... Mas a verdade é que amanhã a gente pode não ter mais oportunidade. Abra o seu coração para Jesus. É como se ele estivesse falando: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E eu quero estar aqui à disposição para conversar com você, se você quiser tomar essa decisão hoje. Amém? Para o teu bem. Não é por nós. É por Jesus e para o teu futuro eterno. E a segunda e última aqui. Paulo ficou profundamente indignado com o nível de idolatria que presenciou em Atenas, o que o levou a agir, certo? Ele agiu em consequência daquela indignação. A pergunta que eu faço para você é: o que em nossa sociedade tem gerado indignação em você? Ou está tudo confortável? Falo para você assim: se tiver tudo confortável, talvez exista uma obra que o Senhor ainda precisa fazer no seu coração. Porque, assim como Paulo, é só a gente sair na rua e a gente vê muita coisa para nos deixar desconfortáveis, motivos para agir, certo? Tudo bem? Falando alguma coisa errada? E aqui a última, né? Como você tem procurado agir para trazer pessoas à luz de Cristo? Vou chamar a turma para a gente poder tocar a última música aqui. E eu queria orar com você. Fecha teus olhos, vamos. Se você tem estado conosco, se você está vindo hoje, pela primeira vez, acho que não tem ninguém. Mas que já esteve conosco, mas quem sabe hoje é o dia que o Senhor quer fazer uma diferença na sua vida. Eu queria orar então por você e queria orar também para aqueles entre nós que estamos no dia a dia, somos a maioria membros daqui da igreja,
temos convivido nesse mundo, mas até que ponto o nosso coração está alerta para as coisas que não agradam a Deus, que estão acontecendo à nossa volta? Queria orar então por essas duas coisas. Pai, eu quero primeiramente te agradecer, porque a tua palavra é muito rica, ela é cortante, ela nos ensina, ela nos mostra como prosseguir. E ela nos dá exemplo, ela nos inspira também, Senhor. Então, como isso que aconteceu ali em Atenas, Senhor, uma cidade muito rica, uma cidade onde não faltava nenhuma necessidade intelectual, eles eram muito cultos, muito eruditos, tendiam até a, digamos, fazer pouco caso daqueles menos cultos. E no fundo o que eles precisavam era de Jesus. Pai, nos ensina a olhar para a nossa sociedade, ó Pai, e notar nas pessoas à nossa volta, não olhar com elas com nenhum olhar crítico, mas ao contrário, com um olhar de amor, aquele olhar que fala, olha, eu quero te ajudar a superar, a encontrar a luz, realmente sendo luz na cidade, Senhor. Então, nos ajuda, nos mostra aquilo que nós não estamos conseguindo ver. Abre o nosso coração e nos dá muito amor, disposição, Pai. Nos inspira para olhar para o exemplo de Paulo, como nos olhamos para o exemplo de Pedro a semana passada, Pai. E podemos fazer alguma coisa na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso local de trabalho. O que o Senhor espera de nós? Mostra-nos, Senhor. Ensina-nos. Pai, para aqueles aqui que ainda não abriram seu coração, não entenderam exatamente, Senhor, qual é o papel que Jesus pode fazer para eles. Ó Pai, que a apresentação do Evangelho hoje possa ter ajudado a essa definição. Porque, Senhor Jesus, eu te agradecemos pelo fato do Senhor ter vindo, ter se feito homem, ter morrido naquela cruz. Que o seu sangue nos perdoa, Pai, de todo o pecado, nos purifica, nos justifica, mas sobretudo porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia e hoje intercede por nós. Interceda por nós, Senhor.